Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a exploração da Lua. Olha que coisa bacana. Tem uma reportagem aqui de uma especialista americana que foi traduzida aqui no Globo falando sobre a China e a NASA, né, os Estados Unidos, planejam instalar reatores nucleares na Lua. A Rússia falou sobre isso também, mas a Rússia não tem condição de fazer nada, né? Então, o especialista está explicando esses projetos à luz do direito espacial. Caramba! Se você instalar um reator na Lua, a Lua vira sua, né? Você passa a ser dono da Lua? Como é que funciona essa coisa, né? Porque, veja, é o que eu falo para vocês, o direito nosso é muito ligado ao direito jusnatural. O direito jusnatural, como já definiu Locke, a propriedade privada é determinada pela primeira pessoa que delimita, usa e é determinada região, então automaticamente passa a ser dela, né? Então, o país que colocar um reator na Lua vai virar o dono da Lua? Será que é isso, né? E quem que vai ser? Vai ser os Estados Unidos ou vai ser a China? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Kakaina Magnitsky, Strike na esquerda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então os dois países têm planos de instalar geradores nucleares na Lua, né? Isso não é uma coisa tão complexa quanto pode parecer, tá? Vocês sabem, tem geradores nucleares de diversos tamanhos, de diversos tipos, e alguns deles são bastante simples mesmo, né? Por exemplo, se você pegar esses satélites que orbitam a Terra, e até mesmo a Voyager, aqueles satélites que estão explorando o sistema solar e coisa e tal, na verdade já saíram do sistema solar, né? Estão explorando o universo, todos eles recebem potência de um gerador nuclear. Tem lá um material nuclear que vai decaindo, gera energia e coisa e tal. E isso tem uma vantagem de ser uma coisa altamente confiável, que funciona muito bem, funciona por muito tempo, gerando uma carga razoável. Então, assim, você botar uma pilha dessas, um componente nuclear desses na Lua, é uma coisa trivial, na verdade, né? E ambos os países estão planejando. A questão é exatamente que tipo de reator nuclear que eles estão planejando fazer na Lua. Porque, como eu falei, esses reatores nucleares que tem em satélites e coisa e tal, são quase uma pilha não recarregável, ou seja, uma pilha que você bota ali, ela vai funcionar durante um tempo, enquanto o material ainda tem capacidade nuclear, mas vai chegar um ponto que a capacidade de produzir energia vai acabar, e daí simplesmente joga no lixo, não serve mais para nada, né? Existem, por outro lado, outros reatores nucleares, como, por exemplo, você pegar Angra 1, Angra 2 e coisa e tal, são reatores em que você tem lá o urânio e coisa e tal. Então, assim, é muito mais complexa a coisa, mas é um reator grande, é um reator que exige pessoas para operar, né? Que tipo de reator exatamente que esse pessoal está falando, né? Então, eles dizem aqui, ó, a primeira corrida espacial foi sobre bandeiras e pegadas, né? E lógico, os Estados Unidos ganhou essa primeira corrida espacial, né? Aliás, até aqui não consta que outro país tenha mandado pessoas até a Lua, tá? Mandado aeronaves, sim, já teve várias aeronaves na Lua, mas pessoas, só os Estados Unidos até aqui. A nova corrida é construir lá, e isso depende da energia, né? Então o que eles estão dizendo? Que a ideia agora é você construir uma base na Lua para você ter pessoas eventualmente lá de forma mais consistente, você precisaria de energia. Em abril de 2025, a China revelou planos para construir uma usina nuclear na Lua até 2035. Essa usina daria apoio à sua planejada Estação Internacional de Pesquisa Lunar. Os Estados Unidos responderam em agosto, quando o administrador interino da NASA teria sugerido um reator nuclear americano estaria operacional na Lua até 2030. Bom, de novo, tudo depende do que eles estão querendo dizer com reator nuclear, qual o tamanho desse reator, que tipo de reator que é, né? Porque dependendo do reator que for, é uma coisa até trivial, não faz nem diferença no final das contas, né? Embora possa parecer uma corrida repentina, isso não é exatamente uma novidade. A NASA e o Departamento de Energia dos Estados Unidos passaram anos desenvolvendo discretamente pequenos sistemas de energia nuclear para abastecer bases lunares, operações de mineração e habitats de longo prazo. Então o que eles estão querendo aqui é uma coisa intermediária, não vai ser uma usina nuclear gigante como o Angra 1, Angra 2, mas vai ser maior do que as pilhas que são usadas em satélites e coisa e tal. Eles querem uma coisa para abastecer uma pequena base na Lua ali, né? Exatamente qual vai ser o desenho dessa coisa, não sei. Certamente o material radioativo vai ter que vir da Terra, né? Não consta que tenha minas de urânio na Lua. Então a coisa toda vai ser muito dependente da Terra de qualquer forma, mas esse é o foco deles aqui, né?
Agora, a grande notícia daqui, né, o ponto nessa história toda é: e aí, o que isso dá de direito para as pessoas que estão explorando esse ponto na Lua ali, né? Ou seja, elas ganham a propriedade da Lua. E bom, o curioso é isso, né? Você já tem essa resposta. A ética libertária já explica como é que funciona o direito de propriedade. O direito de propriedade é de quem chegar primeiro, evidentemente. Mas lembra, é o primeiro que delimitar, usar e defender aquela área. Então não basta você simplesmente botar um reator lá na Lua e dizer que, ah não, agora tá beleza, agora não tem mais nada. Agora a Lua é minha. Não, porque o seu reator ele ocupa um pedaço da Lua, ele não ocupa toda a Lua, né? E você não tem capacidade, ou pelo menos imagina-se que num primeiro momento você não tem a capacidade de defender esse seu reator. Se outra pessoa chegar lá e derrubar seu reator, o que você vai fazer? Se você não tiver pessoas ali, não tiver alguém para realmente ocupar aquela área ali, né? Então, assim, apenas botar o reator não quer dizer que você vai ser dono de toda a Lua, né? Mesmo pelo direito anarcocapitalista, pela ética libertária, né? Eles falam aqui sobre alguns... Aqui, o quadro jurídico já existe. Mas é engraçado, porque eles falam que o quadro jurídico já existe justamente no direito internacional. E como eu já expliquei para vocês em vários vídeos, o direito internacional é basicamente a ética libertária. É a mesma coisa que a ética libertária. Se você pegar o direito internacional... Gente, a gente já vive no Ancapistão, já vivemos no Ancapistão. Todo o direito internacional, como é que funciona essa ligação entre países, é exatamente seguindo a ética libertária, seguindo os preceitos anarcocapitalistas, né? Então é a mesma coisa. Se você criar lá uma estação nuclear lá, você vai ser dono do lugar em que a estação está, que você está usando aquela área. Imagina você está defendendo aquela área, botou alguma defesa ali, né? Então aquilo ali, mas não toda a Lua. Agora, se você criar uma estação lunar lá com um reator e ali você botar, sei lá, uma tropa, né, botar soldados ali e delimitar uma área na Lua que seria sua e começar a defender aquela área, então na ética libertária, sim, você passaria a ser dono dessa área. E também é o que parece ser aqui, segundo dizem aqui no direito internacional, né? Aqui, ó. A resolução não vinculativa das Nações Unidas de 92, princípios relevantes para o uso de fontes de energia nuclear no espaço sideral, reconhece que a energia nuclear pode ser essencial para missões em que a energia solar é insuficiente, que é o caso da Lua, né? A Lua ela tem até tem acesso ao Sol, energia solar e coisa e tal, mas a verdade é que não seria suficiente para uma colônia humana, para manter muitas pessoas lá na Lua, nem para toda a região da Lua, porque tem regiões da Lua que não recebem muito Sol, né? A lei internacional, nesse caso, permitiria esse tipo de coisa, né? Por que ser o primeiro é importante? Ah, rapaz, por causa de Locke, por causa da propriedade privada na ética libertária. Porque a propriedade privada, o fundamento da propriedade privada é exatamente esse. O primeiro que usou aquela área, que delimitou, usou e defendeu aquela área, a área é dele. Não tem essa história, né? E primeiro, é lógico, é o cara que vai delimitar isso daí, né? Bom, isso vai acontecer? Não sei se vai acontecer, tá? Porque tem outros problemas nessa história. O maior problema para estabelecer uma base na Lua é a questão da água, né? Ou seja, água é um negócio pesado pra caramba. E seres humanos, para sobreviverem, precisam de muita água. Então, uma coisa é você fazer como os americanos fizeram na década de 70, né? Que mandava a pessoa para lá com um pouquinho de água e coisa e tal, e a pessoa ficava ali um tempinho e depois voltava. Agora, para você ter uma base permanente na Lua, você precisa de muita água na Lua. A Lua não tem água na Lua. Existe suspeita que algumas crateras e algumas posições da Lua podem ter água, né? E se tiverem, aí sim a coisa fica interessante, porque você pode extrair água lá na Lua, mas mesmo isso é pouco significativo. Por quê? Porque talvez não tenha tanta água assim, tem até alguma coisa de gelo, mas não tenha muita coisa. E aí você tem um problema, porque você vai gastar essa água e depois como é que você faz, né? Seres humanos precisam de água para viver, a gente precisa de muita água para viver, a gente não dá conta disso aqui na Terra, porque na Terra é relativamente trivial você ter água, né? Lá na Lua teria que ser levada a água daqui da Terra para a Lua, isso é caro pra caramba, a água é um negócio muito pesado, né? Enfim, mas no momento que tiver uma instalação humana, lá tiver uma base militar humana lá defendendo uma área,
não tenha dúvida nenhuma, de acordo com a ética libertária, essa área é daquela pessoa, daquele país, ou de quem foi que fez isso daí. Porque pode ser também que aconteça de uma empresa privada fazer isso, né? O Elon Musk já falou que quer, por exemplo, colonizar Marte. E aí, seria do Elon Musk ou seria dos Estados Unidos essa colônia em Marte, né? Mas eu tenho uma outra pergunta que eu acho interessante também nessa história, porque a gente está falando de uso, a ética libertária fala de uso, delimitação e defesa por seres humanos, né? Então, se tiver uma base com seres humanos lá, ninguém tem dúvida, mas tem muita gente chegando à conclusão de que talvez a melhor maneira dos humanos explorarem Marte ou a Terra seria, pelo menos num primeiro momento, com robôs, né? Ou seja, você mandaria robôs para lá que fariam o grosso do trabalho e, eventualmente, talvez no futuro, quando já houver uma infraestrutura razoável, seres humanos pudessem ir para lá. Por quê? Porque robô é muito mais fácil de lidar. Por exemplo, robô não precisa de água. Robô vive com muito pouca água, tendo a energia lá das baterias dele lá, e com essa usina nuclear teria energia lá. Ou seja, você poderia usar robôs para isso. Aí vem a grande questão. Um robô ocupando uma área, ele está sujeito à exata mesma ética libertária? Se um robô usar aquela área, essa área é de quem? É do robô ou é do dono do robô? Então tem uma série de questões éticas aí curiosas nessa história. Eu acho bem interessante isso daí, né? A minha visão, como eu já falei para vocês, é que a ética libertária é um acordo entre seres humanos. Então, em última análise, se tiver um robô na Lua, ele sim seria capaz de ser usado para delimitar e defender uma área, portanto seria propriedade, mas não do robô, seria propriedade do dono do robô, o ser humano que é dono do robô. Em última análise, a ética libertária é um acordo entre humanos, né? Não tem outra alternativa. Outras espécies e robôs e outras coisas não fazem parte dessa história. Enfim, muito interessante esse negócio. Eu torço para ver isso. Eu espero ver humanos na Lua. Acho que é uma coisa muito bacana. Quem sabe eu ainda consigo pegar turismo na Lua, né? Isso era um sonho lá atrás, né? E meio que parou, né? Porque essa corrida espacial teve um ganho muito grande, né? Na década de 70 e coisa e tal, e depois parou essa coisa completamente, né? É um absurdo isso. Quem sabe não volta a acontecer.